agora nós vamos estudar o capítulo 5 do livro de Tiago, do apóstolo Tiago. Tiago escreveu no momento em que a igreja estava bem dispersa. Várias igrejas surgiram ao longo da Ásia, em alguns lugares da Europa, e Tiago estava em Jerusalém escrevendo para os cristãos que estavam aí tão longe dele, mas por quem ele tinha tanto carinho e tanto amor. Amor que o Senhor Jesus Cristo colocou no coração dele e que coloca em cada um de nós. Por isso, Tiago nos ensina tanto acerca de comportamentos cristãos autênticos e amor ao próximo e relacionamento com os irmãos na igreja. Vamos lá? Capítulo 5, hoje vamos dar continuidade à leitura, vamos ler o capítulo 5 dos versos 12 ao verso 20, finalizando esse livro que tanto tem nos ensinado. Abra aí sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, dos versos 12 ao verso 20. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Graça e paz, amados. Simone, Jonas, meu querido, seja bem-vindo. Graça e paz. Boa noite a todos com quem eu não falei ainda. Acabamos de ler Tiago, capítulo 5, do verso 12 ao verso 20. Bem, finalizando sua carta, o apóstolo Tiago traz uma série de recomendações de comportamentos, que são as marcas pelas quais os cristãos são reconhecidos em seu proceder, em seu fazer, em suas atitudes. Isso porque os nossos comportamentos revelam nossa identidade. Aqueles que estão acostumados com o estudo que eu venho conduzindo aqui, que eu venho fazendo aqui em nome do Senhor, sabem que eu repeti várias vezes a palavra identidade. Na verdade, é a expressão identidade cristã. Porque Tiago fala muito disso, e fala de autenticidade, e fala em sermos íntegros e genuínos se nós nos chamamos cristãos, pequenos cristos. E ele nos fala que as nossas atitudes revelam quem nós somos em Cristo, revelam a nossa identidade. Nossos comportamentos nos dão autenticidade. É a mesma lógica que Tiago exprime quando ele fala que a fé se demonstra, a fé se prova através das nossas obras. Aquilo que nós fazemos revela a verdadeira fé que há em nós.
Isso me lembra que uma das coisas que me deixa muito feliz, mas muito feliz mesmo, é quando do nada, é quando de repente alguém me reconhece como cristão, mais especificamente, quando alguém me reconhece como evangélico, como crente em Jesus Cristo. Já aconteceu com vocês, amados? É maravilhoso, é encantador quando isso acontece. O caso mais emblemático que eu me lembro foi uma vez quando eu entrei no salão para cortar o cabelo, nunca tinha entrado nesse salão, entrei lá e só dei bom dia. Eu só fiz isso, eu só falei bom dia. A cabeleireira olhou assim para mim, eu não estava vestido, não tinha nada em minha roupa, em meu jeito que me identificasse. Mas ela olhou para mim e disse, você é evangélico. Como ela soube disso? Sabe, é como se algo de Jesus Cristo transpirasse, transbordasse através de nós. Mas sabe, é muito legal, é muito gratificante, como a irmã Andressa colocou aí. É maravilhoso quando os irmãos se reconhecem, sabem? Deus criou esse elo, esse vínculo entre a gente e as nossas atitudes, os nossos comportamentos, de uma maneira que a gente não sabe nem explicar, mas quando a gente vive a fé cristã, a gente se faz conhecido. As pessoas olham para nós, como nosso pastor fala, as pessoas olham para nós e veem Jesus Cristo em nós. E isso é maravilhoso, isso é confirmação da nossa fé. Tiago nos ensina muito a respeito disso, em mudar os nossos comportamentos, em alinhar o nosso comportamento à vontade de Deus, em fazer isso que nós fazemos nessas terças-feiras, estudando a palavra e permitindo que a palavra de Deus entre em nós e gere transformação e que o Espírito Santo aflore dentro de nós. Em fazer isso, amados, você é reconhecido como cristão, como pequeno Cristo. Que maravilhoso. Embora as recomendações que Tiago nos faça, Tiago faz uma série de recomendações. Tiago faz muitas recomendações para as mais variadas situações. Mas existe uma premissa, existe uma tônica, existe uma regra que permeia todas as recomendações de comportamento cristão que Tiago nos fala. E essa regra passa por um constante estado de temor ao Senhor, sabe? Viver constantemente considerando Jesus Cristo em nós, sendo lembrado pelo Espírito Santo que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa condição permanente que é muito saudável que os cristãos tenham, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o tempo todo nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, eu considero a existência de Cristo em mim. Isso é o Espírito Santo nos aperfeiçoando, nos acostumando a uma vivência centrada não em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. E amados, todo o ensinamento, toda a recomendação, todos os conselhos que Tiago nos dá estão firmados nesse fundamento. Sempre tema a Deus. Sempre considere Jesus Cristo, a cruz de Jesus Cristo, a salvação com a qual você foi agraciado. Sempre considere isso em sua vida, em suas atitudes, em seus pensamentos. Faça isso e o comportamento cristão, eu tenho certeza, vai brotar, vai aflorar de você. Verso 12, que nós lemos aí no capítulo 5. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, a sua palavra, a vossa palavra, seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Amados, o fato de reconhecermos a soberania de Deus em nossas vidas, ou seja, por vivermos em um constante estado de temor a Deus,
não nos é permitido o uso dos juramentos. Sabe por quê? Ora, pensa comigo. Se admitimos que nós, eu, Marcelo, você, Claudemiro, você, Marlene, você, Diana, se nós admitimos que não temos qualquer controle sobre quaisquer aspectos de nossa vida, de modo que somente se Deus quiser isso ou aquilo acontecerá, conforme aprendemos lá no capítulo 4 de Tiago, no capítulo 4 de Tiago, verso 15, ele nos ensina, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, sempre considerar a soberania de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Se nós reconhecemos esse estado de soberania de Deus, essa existência de soberania de Deus em tudo e em todos, em toda circunstância, quem sou eu para jurar coisa alguma? Entenderam? Qualquer pretensão, observem, qualquer pretensão de ter algum controle sobre isso ou sobre aquilo, qualquer pretensão que vá além de admitir que o Senhor é quem tem a soberania, é uma ilusão, é um engano de nossa parte, de modo que nosso compromisso não deve ser fiado, ou seja, aquilo que nós dizemos, se sim ou se não, não deve ter como penhor, não deve ser fiado pelo céu. Por quê? O céu não é nosso. E se eu estiver errado? E se eu estiver mentindo? E se eu estiver enganado? O que o céu tem a ver com isso? Então não posso jurar pelo céu. Ou pela terra, que também não é nossa. Se eu estiver errado, se eu estiver mentindo, se eu estiver enganado, o que a terra tem a ver com isso? Ela é minha para que eu use ela como garantia ou como penhor daquilo que eu estiver dizendo? Não, né? Então, eu não posso jurar nem pelo céu, nem pela terra, porque somos falhos. Essas coisas não nos pertencem. Eu não posso sequer jurar por mim mesmo, porque eu não me pertenço. Eu sou do Senhor, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Simplesmente entendam, o nosso proceder, nossas atitudes devem ser marcadas por uma genuína intenção de cumprir com aquilo que falamos, sem evocar poderes maiores, mas tão somente resguardando nossa integridade quando dissermos sim ou quando dissermos não. Basta que sejamos autênticos, basta que sejamos honestos, basta que sejamos íntegros naquilo que nós falamos, certo? Porque não nos cabe controle, não nos cabe autoridade, não nos cabe soberania sobre qualquer aspecto. Então nós não podemos jurar, nós podemos tão somente falar com humildade e com honestidade e com integridade e dizer sim, sim, não é não. Simplesmente assim. Qualquer coisa além disso, você está se aventurando, sendo pretensioso, sendo audacioso com coisas que não lhe cabem. Então esse constante estado de humildade, de reconhecer que eu sou tão pequeno que eu não consigo jurar por coisa alguma, não consigo dar garantia de coisa nenhuma. É se Deus quiser, se Deus permitir, e me cabe apenas dizer o meu sim sendo verdade e o meu não sendo verdade. Já me é tão difícil atingir esse nível de honestidade. Quem sou eu para jurar por coisa alguma? Isso é reconhecer a minha mediocridade, o quanto eu sou pequeno diante das coisas de Deus. Então, eu não juro por nada, nem mesmo por um fio de cabelo. E nisso, Tiago está nos ensinando, isso que Tiago está nos ensinando agora, nada mais é do que uma reprodução do ensinamento que já havia sido dado
pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 5, versos 33 ao 37. Mateus capítulo 5, versos 33 ao 37. Nosso Senhor Jesus Cristo falando: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus julgamentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e o não, não. O que disso passar vem do maligno. O que Tiago nos ensinou. Eu acredito, eu ouso acreditar até que Tiago, por ser tão próximo lá de Jesus, irmão de Jesus, tão próximo da comunidade, é bem capaz de Tiago ter presenciado esse ensinamento. Ele fala com propriedade, ele reproduz com aquela familiaridade de quem estava perto, de quem estava lá no momento que o Senhor Jesus Cristo passou esse ensinamento. Então, no seu proceder, seja autêntico, seja honesto e seja humilde, e isso lhe basta, isso me basta. Que eu simplesmente me comprometa com o meu sim e que eu me comprometa com o meu não, mas não me cabe fazer qualquer juramento por coisa alguma, porque eu sou pequeno demais, porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu estou enganado sobre muitas coisas. Então esse reconhecimento de humildade e esse reconhecimento que o Senhor é soberano sobre todos os aspectos da minha vida, amados, esse é o comportamento de temor constante em relação ao Senhor. É isso que Ele espera de nós. Verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. As aflições, amados, as aflições, as circunstâncias ruins, elas são estímulos à nossa oração. Enquanto as alegrias, as circunstâncias boas, as vitórias, as conquistas, os regozijos nos induzem a louvar a Deus. Não que a inversão dessas respostas não sejam também agradáveis ao Senhor. Já imaginaram estarmos tão imersos na glória de Deus que nas nossas aflições nós louvamos a Deus, já cientes do livramento, já confiantes que o livramento virá, e nas alegrias nós oramos a Deus em agradecimento e reconhecimento do seu agir em tudo que nos ocorre. Já imaginaram essa inversão disso que Tiago está nos falando? Está aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores. O inverso também é agradável, é prazeroso para o Senhor. Está aflito? Cante louvores, porque você tem certeza da salvação, você tem certeza do livramento, você tem certeza que você é zelado por Deus e as condições adversas são passageiras. Está você alegre? Antes de exultar, antes de se exaltar, corra para Deus e ore a Ele em agradecimento, direcionando toda a honra e toda a glória àquele que lhe concedeu a alegria. Essa é uma inversão que a gente pode fazer sem medo de errar. Sabe por quê? Porque de uma forma ou de outra, seja na aflição, seja na satisfação, o cristão responde a ambas as situações exibindo e demonstrando a maturidade de seu relacionamento com Deus. Seja na aflição, seja na angústia, seja na dor, seja na alegria, na vitória, na conquista,
eu estou orando e eu estou cantando louvores ao Senhor. Porque em cada um desses momentos, seja para o melhor, seja para o pior, seja qual for a circunstância, eu estou exibindo, eu estou demonstrando para o mundo o meu relacionamento com Deus. Em Salmos capítulo 18, verso 6, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O salmista reconhece que nas aflições, na angústia, que nos resta senão clamar ao Senhor, orar ao Senhor, direcionar aquilo que está nos machucando ao Senhor, entregar ao Senhor, e lá do seu templo, certamente Ele vai ouvir, Ele vai se levantar, Ele vai agir, o livramento vem dEle. Ah, amados, que maravilhoso é vivermos nesse relacionamento tão íntimo, tão pessoal e tão cheio de liberdade para com o nosso Deus. Ele é Senhor do universo, mas os ouvidos dele estão atentos ao clamor da menor das suas ovelhas. Em Salmos 95, versos 1 e 2, Salmos 95, versos 1 e 2, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, com cânticos, com louvores, em nosso momento de alegria, em nosso momento de exaltação. Não esqueça de louvar, amado, não esqueça de salmodiar, de levantar o hino da vitória, direcionando a glória a Deus. Com isso, você está exaltando em primeiro lugar, mais do que as circunstâncias, mais do que aquilo que você tenha sido agraciado, você está exaltando o seu relacionamento com Deus, vivendo naquele constante estado de temor a Deus, de consideração a Deus, a quem Ele é em sua vida. Verso 14 de Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Amados, mas é notável, salta aos olhos, como nesse verso 14, que além do temor a Deus e do reconhecimento de que tudo está debaixo da soberania dele, temos como recomendação, vejam se vocês perceberam a mesma coisa que eu, além do temor a Deus, além de saber que a salvação, o livramento, a cura vem do Senhor, nós temos uma recomendação ao saudável relacionamento com Deus e a atuação do relacionamento com quem? Com os irmãos, com os presbíteros. Está doente? Chame os presbíteros, chame seus irmãos. Nós somos família de Deus. Vejam bem, doença é aqui um exemplo de uma aflição bastante íntima e pessoal, certo? Eu estou doente, vocês devem ter notado pela minha voz que eu estou um pouquinho rouco, estou me recuperando de uma gripe. Doença é algo muito pessoal, bastante íntimo e pessoal, é algo do indivíduo, certo? Talvez seja a aflição mais individual que uma pessoa possa ter. Pois bem, mas a palavra de Deus nos estimula, nos induz a não sofrermos calados. Sabe aquela história de sofrer calado, de aguentar? Não, essa doença, eu estou aqui, mas eu vou aguentar, eu sou forte, eu consigo. Nananina, não. O Senhor nos estimula a fazer dos nossos irmãos participantes das nossas dores, das nossas queixas. Se você está doente, chame os irmãos, peça ajuda, sai desse teu orgulho, faz com que a igreja
cumpra a sua missão de ser sua família, de lhe prestar auxílio, de lhe prestar socorro. Amados, não sofra calado, não soframos calados, é como se qualquer problema, como se qualquer doença, mesmo a doença, não fosse só de nossa conta, não é só da sua conta, mas é da conta de toda a comunidade cristã da qual você participa. Então, sim, está alguém doente? Chame os irmãos, chame os presbíteros, que são os irmãos capazes, capacitados por Deus para orar sobre você, para orar sobre o doente. Ou seja, não ore apenas pelas suas aflições, mas ore também pelas aflições dos seus irmãos. Amados, oração é uma ferramenta poderosíssima e Deus quer que nós a usemos e não apenas para as nossas aflições individuais, mas acostume-se a orar pelos seus irmãos. Amados, é interessante notar, percebam aí a lógica, é interessante notar que você só é capaz de orar pelas aflições dos outros se você souber quais são as aflições dos outros. Concordam comigo? Ah, Senhor, estou orando aqui pela irmã Monique, estou orando por ela. Eu sei qual é a aflição da irmã Monique. É complicado, né? Então, o que a palavra de Deus está nos passando aqui é que nós precisamos estar integrados, juntos e misturados como igreja, participando da vida um dos outros, participando sim das aflições uns dos outros. Não é que o crente seja enxerido, não é isso. Porque o enxerido tem uma intenção maligna por trás da sua curiosidade na vida do outro. Não. É porque o cristão tem um amor tão grande, tem uma ânsia tão grande, uma vontade tão grande de servir o próximo, que ele não pode deixar, não pode negligenciar o cuidado, a hospitalidade, o carinho, o zelo para com os seus irmãos. Então, um cristão não chega por outro e pergunta apenas por educação, tá tudo bem? E o outro responde assim, meio que no automático, sim, tá tudo bem, tudo tranquilo. Não. No exemplo que Tiago nos apresenta, os presbíteros, que em algumas versões das Bíblias são anciãos, ou são os líderes, ou seja, são aquelas pessoas capacitadas por Deus, estão orando sobre o doente, estão tão envolvidos, engajados e comprometidos na cura do doente, que eles até participam na administração dos remédios. Lá no versículo 14 que nós lemos de Tiago, fala em ungir o doente com azeite, porque o azeite era aquele remédio para toda e qualquer enfermidade daquela época. Sempre o azeite tem propriedades medicinais. Então, mesmo na administração dos remédios, os presbíteros estavam lá presentes. Tome aqui o remédio e eu oro em nome do Senhor. Você vai ser criado, vai ser curado em nome do Senhor. Estamos aqui orando para que o Senhor faça cura e faça conforme a sua vontade na vida do irmão que está doente, que está adoentado, que está passando por essa enfermidade. Ou seja, os irmãos são participantes na oração, no cuidado, na administração do remédio, condicionando esse relacionamento com Deus a um relacionamento íntegro, pessoal e íntimo com os irmãos. Nós somos família. Entenda isso, bota isso na sua cabeça, porque isso também está entrando na minha. Nós somos família. Mais importante do que família de sangue, nós somos família de fé, sabe? Nós somos família de fé. Jesus Cristo fez de cada um de nós irmãos e membros da mesma família, que é a família de Deus. A família que vai perdurar por toda a eternidade. Verso 15.
e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Complementando o exemplo anterior, do verso anterior, o verso 15, agora que nós acabamos de ler, deixa claro que não é o poder dos presbíteros, nem as propriedades farmacológicas do azeite, mas é a oração de fé que salvará o doente. O verso 15 deixou isso bem claro. Não é uma poção mágica, não é um encantamento que está lá no azeite ungido, não é nem mesmo o poder intrínseco do presbítero, do irmão, do líder, do ancião. Não. É a oração de fé que salvará o doente. Mais do que isso até, percebam que para Deus não há diferença entre natural e sobrenatural. Faz sentido falar, não, isso é natural, isso é sobrenatural. Faz sentido falar disso, dessa divisão de natural e sobrenatural aos olhos de Deus? Para quem tudo é possível? Não existe natural, sobrenatural para Deus, é tudo a mesma coisa. Então, usando a oração de fé dos irmãos, o Senhor cura o doente e o levanta e vai além e o cobre de graça e de misericórdia, perdoando-lhe os pecados. Ora, se sabemos que algumas enfermidades são totalmente de ordem espiritual, são vinculadas a pecados, então o Senhor não só cura, ele levanta o doente e ele perdoa seus pecados. Nesse quadro de interação cristã entre Deus, irmãos e o doente, a cura que o Senhor promove através daquela oração de fé é completa e integral, é plena, como tudo que o Senhor faz. Não só a pessoa é curada da enfermidade física, como principalmente é curada de sua enfermidade espiritual. O objetivo de Tiago em relatar essa situação não foi estabelecer uma fórmula infalível de cura, pois, lembre-se sempre, a soberania de Deus é quem dita como as coisas vão acontecer. Sempre devemos considerar a soberania de Deus, sempre devemos respeitar a vontade de Deus em curar ou não curar, conforme seja o seu plano que nos é insondável. Mas Tiago tinha a intenção, sim, de estabelecer um jeito de agir na comunidade cristã que fosse agradável aos olhos de Deus e pautado em fé de que o Senhor, se for da vontade dele, irá levantar o enfermo, irá usar a oração de fé para salvar, a oração de fé dos irmãos para salvar e levantar o enfermo, se for da vontade dele para aquele momento e até perdoar seus pecados. E olha que mágico, que maravilhoso isso. E os irmãos que estavam lá orando com fé pela salvação e pela cura daquele doente, os irmãos se fazem participantes do milagre de Deus na vida daquele que estava doente. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Grave isso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não apenas para os aspectos físicos das nossas vidas, mas também para as enfermidades espirituais que pesam como culpa sobre nós. Nossa comunidade cristã também faz parte da nossa luta pessoal contra o pecado. Grave isso. Sua família cristã faz parte, ela é participante de sua luta pessoal
contra o pecado. Eu quero chamar a atenção para esse primeiro trecho do verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Amados, nós temos, isso é princípio bíblico, nós temos que ajudar uns aos outros em nossas falhas, em nossas fraquezas, não como juízes. Grave isso, preste atenção nisso. Não como juízes, não apontando o dedo no erro do irmão, não botando o dedo na ferida, castigando ou condenando o irmão. Não, 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 não. Não acusando o irmão, de jeito nenhum. Mas como cooperadores humildes. Aprenda a cooperar para lutar contra o pecado do irmão de forma humilde. Coopere com humildade. Essa é a chave, esse é o caminho que o Senhor está nos ensinando. Aprendam a serem cooperadores entre si de forma humilde, reconhecendo que somos todos falhos, que somos todos pecadores em processo de arrependimento. Nós somos pecadores em processo de arrependimento. E para isso, a Bíblia nos ensina aí no verso 16, existe uma ferramenta poderosíssima, na verdade, poderosa para combater o pecado que há em nós. O pecado do qual nós estamos nos arrependendo. Existe uma estratégia poderosa para nos ajudar nessa luta contra o pecado. E sim, ela envolve os irmãos. Ela envolve intimidade, confiança e humildade para confessarmos nossos pecados uns para os outros. Isso é a confissão de nossa culpa. Isso é bem difícil, amados. Isso é bem difícil, porque é a gente sair do nosso isolacionismo, é a gente sair do nosso castelo, do nosso orgulho e chegar para o irmão, chegar para a Stephanie e confessar o meu pecado, chegar para Isaura, chegar para Jonas, chegar para os meus irmãos em quem eu confio, porque são meus irmãos da fé, e confessar a minha culpa a eles. Uma confissão de culpa, amados. Isso é essencial, porque isso demonstra o nosso arrependimento. Se eu não me arrependo verdadeiramente, eu não tenho culpa de que confessar. Quando você confessa, você está admitindo para Deus, para você mesmo e para o seu irmão que você falhou, que você errou, que você é pecador. Então essa confissão de culpa é importantíssima, como se nos ajudasse no nosso processo de arrependimento a partir do momento que nós reconhecemos publicamente a nossa culpa. Um pecado escondido, um pecado secreto, sobre o qual nós reconhecemos aquela culpinha, mas guardamos para nós mesmos, aquele pecado que permanece em segredo, que permanece no secreto. Irmãos, esse daí tem uma grande chance de voltar a acontecer, de voltar à tona, de fazer parte do nosso comportamento. Um pecado não confessado, um pecado secreto, aquele que, eita, falhei de novo, desculpa, Senhor, me arrependo, mas fica só entre a gente aqui. Sabe, irmãos, Tiago está nos compartilhando uma experiência que anos de apostolado ensinaram a ele, que o Espírito Santo ensinou a ele. Esse pecado secreto, escondido, se ele não for confessado, se você não admitir publicamente a culpa dele, ele tem grandes chances de voltar a acontecer. Sabe, amados? Porque enquanto ele estiver no secreto, ele está protegido pelo nosso orgulho, ele está protegido pela nossa máscara que nós pintamos para a sociedade. Mas entre irmãos não existe essa maquiagem, não existe essa máscara. Eu tenho que ser eu mesmo diante do meu irmão.
Eu tenho que me expor a Ele, expor as minhas falhas, as minhas fraquezas. Essa demonstração de quebrantamento é o que sustenta a minha confissão de culpa, é o que demonstra o meu sincero, genuíno arrependimento e a minha vontade de não mais cair nesse pecado. Amados, não estamos tratando aqui de uma confissão secreta para uma pessoa que nós consideramos mais santa, como algumas religiões por aí pregam, de que a gente tem que entrar numa cabine e confessar para aquela pessoa que é especial. Confesse seus pecados entre irmãos que se amam. Você já admitiu a sua culpa para alguém que te ama de verdade? Essa pessoa vai te perdoar, essa pessoa vai te ajudar a não cair mais nesse pecado. Essa pessoa vai cooperar humildemente contigo. Ela vai estar lá junto contigo, lutando contra esse pecado, que às vezes também é o pecado dela. E como irmãos, quando são dois, é mais fácil da gente caminhar, não é mesmo, irmãos? Outro princípio bíblico aí, sendo dois, é mais fácil da gente caminhar juntos, como igreja, como pessoas que se amam, que estão aqui para se ajudar, para lutarem juntos, porque o Espírito Santo que há em mim é o mesmo Espírito Santo que há em você, e ele nos faz cooperar juntos, para juntos lutarmos contra esse pecado. Confessar nossos pecados aos nossos irmãos torna esses irmãos coparticipantes da nossa luta contra o pecado. Então, amados, o que Tiago está nos aconselhando aqui é: envolva seus irmãos nas suas fraquezas, nas suas fragilidades. Irmãos, prestem atenção também, tenham cautela e humildade, tenham carinho pelas pessoas que estão confessando pecados a vocês. Quando alguém lhes confessar um pecado, trate com carinho, trate com humildade, que a arrogância passe longe desse relacionamento, que a superioridade ou os santarrões fiquem longe desse relacionamento tão bonito que tem que existir entre os irmãos na Igreja de Cristo. Acolham, a palavra de ordem aqui é: acolham o pecador, como fomos nós mesmos acolhidos pela graça e pela misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não julguem, não se coloquem em posição de superioridade, mas amem, amem intensamente e ajudem-se uns aos outros a combater o pecado. E aí sim, confessem pecados entre si, confesse suas falhas, confesse suas fraquezas, para que aquele irmão lhe ajude em oração, em atitudes, e de mãos dadas, trilhemos juntos essa caminhada que o Senhor Jesus Cristo colocou para nós. Versos 17 e 18 de Tiago, capítulo 5. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amados, nesses 2 versos, Tiago nos lembra que os profetas, tomando como exemplo o grande profeta Elias, eram homens sujeitos às mesmas paixões que a gente. Ou seja, eram gente como a gente. Eram homens que podiam cair em pecado como nós mesmos. Ainda assim, oraram e o Senhor agiu através da oração desses homens que eram imperfeitos. Pois a oração, ela não requer uma condição de santidade, mas sim, ela requer uma condição de temor e fé, temor ao Senhor e fé de que Ele está nos escutando. Esse relato de Tiago serve para nos demonstrar o poder da oração, que não está ancorado na perfeição do homem, que não existe
nem mesmo entre os profetas, mas está fundamentada no relacionamento direto que Deus tem com os seus filhos. Analisando o texto original ao qual Tiago se refere, essa passagem do profeta Elias, percebam que a motivação da oração de Elias não foi qualquer paixão inflamada e pessoal do profeta. Lembram de Elias? Lembra que ele tinha uma treta com o rei Acabe? Pois é, mas não foi por conta dessa treta que Elias orou para que não chovesse, mas foi um cumprimento da vontade de Deus. Elias, independentemente de sua inimizade em relação a Acabe, ele somente agiu com base na palavra de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 1, nós temos: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A palavrinha, a expressão importante nesse trecho é: a palavra do Senhor veio a Elias. Elias não era um mágico, Elias não era um mago poderoso, um feiticeiro que lançou palavras cabalísticas para castigar Acabe. Não, 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 não. Elias, como profeta, como um homem falho, ele não deu lugar à sua raiva, à sua paixão, mas ele só agiu quando a palavra do Senhor veio a Elias. E era isso que motivava Elias a orar, para que parasse a chuva ou para que viesse a chuva. Não dependeu da vontade de Elias, mas dependeu da vontade de Deus. E Elias considerava a vontade de Deus. Isso é temor a Deus, isso é considerar a soberania de Deus. E é isso que Tiago está nos ensinando com esse exemplo de Elias. Apesar de ser homem falho, apesar de ser um homem sujeito às mesmas paixões humanas, Elias, quando orou, fez cessar a chuva e fez vir a chuva, porque orou considerando a Deus, porque era motivado pelo relacionamento que ele tinha com Deus, um relacionamento de criador para com a sua criatura, de servo para com o seu Senhor. E era isso que motivava Elias, e é por isso que a oração de Elias gerou resultados, gerou esse milagre. Versos 19 e 20 para finalizar. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Por falar em motivação, esse ensinamento de Tiago é a força motriz, é o que nos motiva a termos tanto zelo pelos nossos irmãos, a termos tanto cuidado com os nossos irmãos, a não vivermos como monges tibetanos isolados da sociedade, mas não presentes, atuantes, engajados com a nossa família na fé. Entendam que a verdade da qual Tiago fala é Jesus Cristo. Lá no verso 15, irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, que verdade é essa? Essa verdade é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E muitos entre nós estamos sujeitos a nos desviarmos dessa verdade. Quanto mais integrados na igreja, quanto mais imersos no relacionamento, menos propensos estaremos aos desvios. Isso é uma vacina para a gente, sabia, irmãos? Isso é uma coisa que nos protege dos desvios, é estarmos cada vez mais engajados, mais envolvidos na obra da igreja e principalmente na família da fé que a igreja nos proporciona. Quanto mais integrados, vou repetir, quanto mais integrados, quanto mais juntos e misturados na igreja,
menos sujeitos nós estaremos a esse desvio da verdade, porque estaremos vivendo no seio da família de Jesus Cristo. Então entendam isso, amados. Nós temos a missão dada por Deus de zelar pelo evangelho que há em nós e pelo evangelho que há na igreja. O que significa também trazer de volta aqueles que se desviaram. Como a palavra de Deus nos ensina, aquele que traz de volta o que se desviou, o está salvando e se faz instrumento da graça e da misericórdia de Deus ao alcançar aquela ovelhinha que estava perdida, aquela ovelhinha que se desviou do caminho da verdade e da vida. E amados, que motivação Deus está nos dando se nós zelarmos pelo evangelho, não só na nossa vida, mas na vida do irmão também, e nos esforçarmos e nos empenharmos para buscar ele de volta, para tirar daquele caminho desviado aquele que se perdeu. Amados, Deus está dizendo que nós o estaremos salvando, não fisicamente, veja como está aí na sua Bíblia e na minha também, salvará da morte uma alma. Sim, está se referindo à segunda morte, está se referindo à morte espiritual, a morte da alma, a condenação. E amados, Deus está dizendo que nós temos sim uma responsabilidade, um compromisso de abraçar toda a igreja, todos aqueles que são nossos irmãos, todos aqueles que adentraram as portas da igreja, todos aqueles que devem fazer parte da nossa família da fé. Nós temos um compromisso com cada um desses irmãos. E aqueles que estão desviados, nós temos que orar por eles, nós temos que ir ativamente atrás deles e insistir e persistir e agir com amor e com humildade para ajudá-los a sair do caminho da condenação. A palavra nos ensina e nos induz e nos estimula a buscar de volta, a alcançar a ovelha perdida. E dessa forma, amados, nós estamos cumprindo com a nossa identidade cristã. Sabe por quê? O que foi que Cristo fez, amados? Qual foi a principal obra de Jesus Cristo? Não foi justamente alcançar a ovelha perdida? Não foi justamente oferecer salvação para aquele que estava perdido, desviado, caminhando para a condenação? Então, nada mais do que lógico e coerente que nós, como pequenos cristos, façamos o mesmo e nos esforcemos e nos empenhemos em obediência a Deus para resgatar aquela ovelha perdida, aquele que está desviado. Essa deve ser a nossa motivação em trabalhar pela conversão de quem se desviou, pois em fazer isso estamos espelhando a salvação de Cristo em nós. E é o que carimba, sabe o RG? Sabe o RG, a carteira de identidade, não tem lá um carimbo, uma certificação de um cartório dizendo que aquele documento é autêntico? Pois bem, em imitarmos Cristo, em Cristo transparecer através das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa obra, é o carimbo da fé, é o que carimba a autenticidade da nossa identidade em Jesus Cristo. E em resgatar o irmão que estava perdido, nós estamos imitando Jesus Cristo, que resgatou a todos nós. Então, empenhem-se, engajem-se, participem da comunidade cristã e resgatem uns aos outros, ajudem uns aos outros, cooperem com humildade no combate ao pecado, o nosso e o do nosso irmão. Confessem os pecados uns para os outros, saiam do pedestal, saiam do orgulho, sejam quebrantados e exibam esse arrependimento na forma de confissão de pecados. Ah, amados, é dessa forma que o Senhor está nos ensinando a combater esse pecado e agirmos cada vez mais
como autênticos cristãos que têm aí o selinho do Espírito Santo transbordando através das nossas atitudes.